Pronto. Tá. Então, pessoal, boa tarde. Então, a gente está aqui reunido, né, no primeiro encontro virtual do Morelio das Letras. E para essa conversa hoje, né, essa roda de conversa, que é sobre racismo na literatura e no mercado do livro. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, de estar mediando essa conversa. Sei que as trocas vão ser muito boas, né, baseada nas últimas rodas que eu participei. A gente está tendo depoimentos super tocantes, assim, super importantes, de estar se refletindo e se discutindo, né, não somente sobre ser mulher na literatura, né, mas também agora tendo a oportunidade de estar discutindo esse recorte racial. Então, para começar, eu queria ler um trechinho de um texto da Bell Hooks. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu acho assim que ele é bem importante, né, para pensar além da dor sobre o amor. Só me avisa se vocês estão enxergando. Vocês estão vendo? Sim. O amor cura. O poema da mulher de Nick Giovanni foi importante para que eu percebesse o processo de autodestruição das mulheres negras. Publicado no livro A Mulher Negra, editado por Tony Kadibambara, esse poema termina assim: olhe para aquela que teve toda a sua vida marcada pela infelicidade, porque é a única verdade que conheço. Nesse poema, Giovanni não apenas sugere que as mulheres negras foram socializadas para cuidar dos outros, ignorar suas necessidades, como também mostra como a autodestruição nos faz abandonar aqueles que nos querem. A mulher negra diz: como você se atreve a me querer? Isso não faz sentido, porque eu sou uma merda. Você deve ser pior ainda. Esse poema foi escrito em 1968. Algumas décadas depois, as mulheres negras continuam lutando para reconhecer sua dor e encontrar formas de curá-la. Aprender a amar é uma forma de encontrar a cura. A ideia de que o amor significa a nossa expansão no sentido de nutrir nosso crescimento espiritual ou o de outra pessoa me ajuda a crescer por afirmar que o amor é uma ação. Essa definição é importante para os negros porque não enfatiza o aspecto material do nosso bem-estar. Ao mesmo tempo que conhecemos nossas necessidades materiais, também precisamos entender as nossas necessidades emocionais. Gosto muito daquele trecho da Bíblia, nos Provérbios, que diz: um jantar de ervas onde existe amor é melhor que uma bandeja de prata cheia de ódio. Quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. Então, eu escolhi iniciar assim, esse texto para a gente discutir né, sobre o amor, sobre esses papéis sociais, né, não só da mulher negra, né, mas da cultura negra de modo geral, e que eles estão intrinsecamente relacionados, né, ao racismo na literatura e no mercado do livro, né? Porque quais são esses papéis, né, em que os negros aparecem como personagens? E aí, aliado a isso, eu também gostaria de trazer para vocês um pouco do que eu acredito que todo mundo conhece aqui. A Regina Dal Castanhe, ela tem uma pesquisa sobre literatura contemporânea, sobre autoria, e ela trouxe alguns dados iniciais que apresentam coisas bem preocupantes com relação à literatura. Também vou compartilhar a tela aqui. Então, aqui, esse que eu peguei aqui é uma matéria do Ponto Eletrônico, né? Ele é um resumo da primeira parte da pesquisa, que apontou que que o perfil do escritor brasileiro, né, 72% são homens, são brancos, possuem ensino superior, maioria no eixo Rio-São Paulo e sua idade média de 50 anos, né? E esses dados, né, de autoria, eles acabam refletindo também no personagem, né, em que sua maioria são brancos de classe média, heterossexuais, protagonistas sendo homens.
E aí, mais do que isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando os negros são retratados, né, dentro dessas narrativas, 56,3% dos adolescentes negros retratados no romance brasileiro atual são dependentes químicos, contra 7,5% de adolescentes brancos na mesma situação. Então, isso já dá para entender um pouco sobre como esses personagens são narrados, né, nesses livros. Em 50% dos romances, né, até esses dados de 2013, não existia sequer um personagem não branco. Né? Apenas 7,9% dos personagens são não negros. E quando esses personagens negros eles existem dentro dessas narrativas, eles são pobres ou são bandidos. Né? E aí, com relação aos personagens mulheres, 25% são donas de casa e 88,9% das personagens femininas têm uma relação familiar com o protagonista. O que, de novo, coloca, né, esse papel de coadjuvante, esse papel secundário, tanto da mulher, né, como do negro dentro dessas narrativas. E aí eu trouxe essa pesquisa também, não somente para a gente pensar nesses estereótipos, mas em como isso reflete, né, as publicações tradicionais, né, de onde foi tirado, né, essa pesquisa, e para a gente pensar um pouco sobre isso. Indo além disso também, acredito que a gente pode estar falando também sobre que também inclui representação. Nós temos aqui em Porto Alegre o primeiro patrono da Feira do Livro, que vai ser o Jefferson Tenório, né, que é um escritor negro. E aí aqui eu tenho uma matéria que o Jefferson deu para o Correio do Povo, né? E aí, de novo, parece que as perguntas e as matérias elas giram apenas em torno da questão racial, né? E aí você tem o Jefferson, que é mestre em literatura luso-africana, doutorando em teoria da literatura na PUC, conquistou premiações como concurso de contos Paulo Leminski, concurso Poemas no Ônibus, recebeu o livro do ano pelo Beijo na Parede, Estela Sem Deus, mas ainda assim é sumariamente perguntado e sendo questionado sobre a questão racial. Né? Inclusive, um dos últimos temas assim, e chaves de sentido relacionados a ele ser o primeiro patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, que é negro, é justamente por ele ser o primeiro. E aí ele respondeu de uma forma muito inteligente, né, e contundente, que questionar a raça dele, sendo o patrono da Feira do Livro, é questionar todos os outros patronos que o precederam e eram brancos, né, e nunca foram perguntados sobre sua raça. Então, é por aí que eu gostaria de começar o debate, né, pensando, né, em todas essas reflexões que eu trouxe. É isso. Sintam-se à vontade para falar também. Ou eu continuo falando. Também posso continuar falando. Oi, eu tô assistindo. Oi. Então, algo que eu também gostaria de trazer para a gente pensar, né? E que também está relacionado a esse tema, são as narrativas, essas experiências históricas de autoras negras brasileiras, né? Eu vi uma pesquisa essa semana que é da Fernanda Rodrigues Miranda. Ela venceu o prêmio CAPES, né, de tese na categoria de literatura, e ela trouxe esse tema. Né? E aí também pensando o quanto são importantes dentro da academia que essas pesquisas também sejam protagonizadas, né, por pessoas negras. Né? Tem muito valor o estudo da Regina, mas ainda assim, né, quantas pesquisas podem estar sendo feitas, né, por autores e por pesquisadores negros. Então, ela também vai trazer a Fernanda Rodrigues Maia como a questão histórica também estava refletida nesses romances, né, escritos por autores negros. Então, pensar o quanto a literatura também é uma reescrita do passado, tem esse poder.
né, de nos dar voz para escrever o passado. Juliane. Oi, alguém falou, pode falar. Antes que tu mudasse de assunto, eu fiquei aqui pensando e queria só registrar que eu acho importante que o Jefferson Tenório tenha sido eleito, vamos dizer assim, patrono da Feira do Livro e que ele seja um escritor negro, embora é sempre uma questão para mim isso de quando uma escritora, uma mulher negra ou um escritor, um homem negro se apresente, essa seja a primeira questão que se impõe assim, né, numa entrevista, numa fala e tal, o fato de ser negro. Mas em contrapartida, talvez, eu acho interessante que ele seja um escritor negro e tenha sido agora nomeado como patrono da Feira do Livro, porque me parece que isso é marca de um momento, assim. Eu começo a pensar que num outro momento talvez isso não aconteceria. Há alguns poucos anos atrás isso talvez não acontecesse, porque me parece que nós estamos num momento um pouquinho diferente, especialmente esse ano, depois de todas as ações do movimento negro, dos eventos mundiais com relação ao racismo, me parece que as pessoas estão um pouco mais atentas para esse tema. Então, isso, eu não sei se dá para dizer que isso coroa, assim, mas fecha com esse sentimento que a gente está tendo agora de que as pessoas negras estão sendo um pouquinho mais visibilizadas. Então, eu acho isso importante. Eu acho importante que o escritor negro seja visibilizado também. E também acho, e talvez mais importante que tudo isso, é o fato de o Jefferson trazer essa questão, quando ela se apresenta, do fato dele ser um escritor negro, ele trazer para esse debate da branquitude em relação, enfim, essa resposta maravilhosa que ele deu com relação a e aí, os outros todos agora vamos chamá-los e vamos perguntar a respeito de eles serem brancos e serem patronos, como assim? Então, também acho isso importante, só quis registrar, tá bom? Miris, obrigada, né, pela fala. Eu fico pensando, né, o quanto, sim, é um sintoma contemporâneo. Eu vejo muitas editoras independentes com esse olhar, né, trazendo esse olhar, dando oportunidades de publicação, editoras independentes surgindo através, né, de escritores negros também. Nós temos a figura de linguagem, tem a Malê, tem diversos editais, não somente que tratam, que são editais feitos para pessoas negras, como somente para mulheres. Teve a Editora Azul, que teve um edital faz uns 2 anos. Então, tem diversos movimentos do próprio mercado do livro, né, nesse sentido. Mas eu também fico pensando o quanto esses movimentos eles se traduzem muito mais nas editoras independentes do que nas editoras tradicionais. Então, acho que a gente também pode pensar um pouquinho, né, o que significa isso? O Jefferson agora vem, o seu último livro foi pela Companhia das Letras, né? Então, também poderíamos dizer que ele está como rompendo um pouquinho, ampliando um pouco o cânone, seria assim. De todas formas, eu também me pergunto o quanto, claro que eu entendo que muita gente e que está entendido que publicar por uma grande editora seria o melhor que pode acontecer com a gente. Eu ainda não me convenci disso, né? Eu ainda acho que, pelo menos desde meu ativismo também anticapitalista, que eu ainda, sei lá, eu prefiro as editoras pequenas, as livrarias pequenas. De todas formas, não é que pelo fato de publicar por uma editora grande a gente vai estar em todas as livrarias do país, porque a gente sabe que isso não acontece, né? Mas, enfim, eu só quero dizer que eu estou aqui porque eu acho importante que numa sociedade racista, para acabar com o racismo, as brancas também temos que fazer parte. Então, eu queria dizer que eu estou aqui só para
estar com meu compromisso ativista também desde esse lugar. E também eu pensava no que dizia a Juliane, né, sobre as perguntas. Eu lembrava quando a Natália tinha ganhado o Jabuti e quando ela tinha sido a Natália Borges Polesso, né, uma escritora lésbica. E então que muitas das perguntas também iam ao tema de que se ela era lésbica e associando Amora com um livro erótico, quando Amora não é um livro erótico. Então, que ela, por exemplo, se perguntava se ela era uma escritora lésbica ou uma lésbica escritora, né? Que é muito interessante. Então, eu me pergunto o que se passa com esta sociedade mainstream, né? Quando aparece alguém que não é, como a Juliane falou agora, que não é um autor branco, classe média, heterossexual e bem-sucedido, o que se passa com tudo isso? Eu quero parabenizar a Juliane, um belo início, e como todas, né, do Mulherio estão, então, né, uma mediação bem importante. E hoje se fala tanto no lugar de fala, né, e eu penso que o Jefferson, ele vai ocupar um lugar de fala importante, né? E ver e os escritores negros, as escritoras negras, vai ser um momento muito importante. Embora eu desde que a Thelma Scherer, a poeta Thelma Scherer, ela foi meio que expulsa de uma das edições da Feira do Livro, eu também, assim, eu fico meio pé atrás, assim, com a Feira do Livro, essa coisa da feira, assim, também, neste ponto também concordo com a Mariam sobre a questão das pequenas editoras enfim, né, dessa coisa de fora feira, né, que tem a Feira 2, eu não sei como é que se diz, assim, que tem uma extra-feira, mas eu acho muito importante, assim, que o Jefferson tenha sido escolhido justamente por esse momento mesmo que nós vivemos, né, de assumir esse protagonismo neste lugar de fala que é importante. E eu costumo dizer que eu fui racista por um dia, não vou contar agora como é que aconteceu, eu escrevi isso no meu livro Casa de Infância, e eu acho assim, ó, que este momento, né, vai ser mais um momento de reflexão, né, de ter um negro como patrono, né, da Feira do Livro. Na questão, né, dessa pergunta que fizeram no Correio do Povo, é uma espera que se espera dessa branquitude, né, dessa branquitude racista, que se estende pela imprensa, se estende por todo, né, por todo canto. Eu fui criada na periferia, e então sempre vi muito isso, né? Por isso que eu digo que eu fui racista por um dia, porque eu vi a dor nos olhos de uma menina que eu discriminei, mas eu fui para casa e refleti, entende, sabe? Então, eu nasci numa família racista. Mas eu tenho uma frase que eu digo, que o Heráclito, né, um filósofo grego, ele diz que cada pessoa tem um tempo, né? Pessoa tem um tempo, e também depois que tu te banha no mesmo rio, o rio não é mais o mesmo, sabe? Então eu me banhei na tristeza daquela criança e não fui mais a mesma. E ela também não foi mais a mesma. Então esse tempo de criança tão meu, que eu digo no poema, né, é um momento que eu acho que hoje temos que ver, né, para essa questão da negritude, que é uma coisa que sangra, né? Hoje, quando a Lilian Rocha, uma das nossas mulherajadas, né, foi apresentada pela Ana dos Santos, então a Ana chorou, né, quando dizendo um poema, e a gente chora também. As pessoas brancas que não são racistas e são antirracistas, elas também choram, e aí a gente se sente muito, eu como branca me sinto muito
muito triste por isso, sabe? Por eu, de repente, não ter esse poder de estar no lugar de fala, né, de vocês. Eu tenho uma neta negra, né, a filha o meu filho do primeiro casamento. Então, como ela é né, mais branca do que negra, né? Então, a mãe dela é discriminada e ela muitas vezes não é discriminada. Então, eu sinto isso na própria minha família, essa questão desta dor, né? E o Jefferson, neste momento, ele vai ocupar um lugar de fala muito importante, né? Na questão da intelectualidade do negro e da negra na sociedade porto-alegrense e mundial, né? Porque a nossa feira, ela é uma feira conhecida mundialmente, muito mais agora, que será virtual, né? Que a gente não gosta muito, a gente queria andar pela feira, né? Mas, enfim, vamos ter que nos abster deste momento, né? Graças. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu não sou de Porto Alegre, eu me mudei para cá há pouco tempo. E uma das coisas que eu comecei a ver em referência às pequenas livrarias aqui de Porto Alegre e a Feira do Livro é que algumas livrarias, editoras independentes não conseguiam participar da Feira do Livro. E se essas pequenas livrarias não conseguiam participar, quer dizer que o acesso das pequenas editoras, essas mesmas editoras que fazem tanto movimento, também não conseguem estar ali presentes de forma própria, estando elas mesmas ali. O que quer dizer que o ganho delas diminui bastante. A gente tem essas editoras presentes na Feira do Livro como em outras livrarias. Então a gente vê elas nos sebos aqui de Porto Alegre de forma geral. Só que a presença de uma editoração marginal a gente não encontra nessa mesma feira. E me lembra muito uma coisa que aconteceu na Flip, acho que do ano retrasado, não sei agora, nunca lembro, acho que foi do ano retrasado, em que alugaram um barco para colocar um monte de editoras muito pequenas, independentes. Ficou reverente foi chamado de alguma coisa tipo um barco pirata, e foi o local mais cheio da Flip naquele ano. Só que aquilo não era Flip, aquilo era outra coisa. E eu vi o idealizador desse barco pirata falando. É o barco pirata mesmo, né? Uhum. E o rancor com que ele falava, de grandes organizadores, de grandes editores, de editores não tão grandes assim, que ainda estão presos em uma tradição editorial e que, por sua vez, estão excluindo um monte de outros autores e autoras, um monte de outros corpos do meio literário em si, por causa da difícil acessibilidade que a gente tem. Eu fico imaginando o pessoal do interior, do outro lado do interior gaúcho, por exemplo. O pessoal que tá do outro lado do estado. O acesso que eles têm à Feira do Livro de Porto Alegre e o que consegue sair das suas pequenas feiras do livro. E eu falei isso tudo porque eu fico com medo da fetichização desse sujeito que conseguiu chegar a um local reconhecido, como é o caso do Jefferson, como foi o caso da Natália. Uma fetichização não necessariamente sexual, mas de fato mas olha só, a Feira do Livro de Porto Alegre tem um patrono negro. Mas é o primeiro, não, mas ele tem um patrono negro, então não importa. E olha que legal, ele é negro, é por isso que ele é um autor tão bom. É uma coisa que a Ana dos Santos, que eu fui colega de mestrado dela, falou várias vezes em aula. Ela não vai mais a escolas no Dia da Consciência Negra, porque é o único dia que chamam ela para falar qualquer coisa. Então não adianta a gente chamar esses autores e autoras que fazem parte de algum grupo oprimido só no dia que homenageia o grupo oprimido do qual eles fazem parte.
porque isso, acredito que isso seja uma forma de fetichização que é eternalizada, vocês entenderam, através dessa forma de chamado. E assim que eu vi o anúncio sobre o Jefferson, eu fiquei meio, tô muito feliz por ele. Só que ele vai ouvir tanta merda. E tanto quanto isso tem um ponto positivo no movimento de grupos oprimidos como um todo, mas também no movimento negro, eu fico pensando no que vai dar de ruim disso. O que vão ser as consequências não tão positivas assim, porque vai ter um outro reflexo que não é tão bom. E é isso. A Fabiane queria falar. Sim. Aproveitando um pouco, né, da discussão que aconteceu, né, um pouco da fala da Juliana, até da própria Luísa agora, né, enfim, que foi discutido também sobre a questão do lugar de fala, né. Uma coisa interessante da gente pensar, além desse aspecto desse escritor ser negro, né, a gente tem muito no nosso mercado editorial uma certa limitação nas publicações dos livros, né, de escritores negros e de escritoras negras. A gente vê muito que o lugar do negro, o lugar da escritora, do escritor negro na sociedade, né, na literatura, é falar apenas sobre negritude, né? Não só como diálogo, como pessoa negra, mas os textos, as obras que são publicadas, que merecem reconhecimento, são apenas aquelas obras, aqueles livros que possuem a temática trazendo a negritude, né? Trazendo a marginalidade. Então, isso é um ponto legal para a gente discutir também, eu acredito, que além dessa persona, né, desse escritor negro na sociedade, o quanto esse mercado editorial ele tem sido preconceituoso ao não dar a abertura para outros escritores negros não falarem apenas sobre negritude, mas falarem sobre outros gêneros textuais, trazerem outras temáticas, né? Porque a gente tem vários escritores independentes, várias pessoas que estão correndo atrás, né, que estão lutando para conseguir esse espaço dentro do mercado editorial, publicar a sua obra, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil assim no Brasil conseguir publicar um livro, né? Mas existe essa discrepância, né? Existe esse espaço em que essas obras que não, de escritores negros, de escritoras negras que não falam sobre negritude são invisibilizadas, são deixadas de lado, são deixadas como não tão relevantes quanto aqueles outros escritores. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante para ser discutida, né? E algo que está sendo discutido recentemente nesse ano, até, aliás, no Twitter, rolou um movimento bem bacana com alguns escritores conhecidos nas redes sociais, né, que levou até a criação de um grupo, que é o Linha Negra, um grupo no WhatsApp que a gente formou e tal, para fazer justamente essa movimentação, esse questionamento, sabe? Sobre o quão esse mercado editorial tem sido preconceituoso ou excluindo esses outros escritores que não produzem textos literários que, enfim, não trazem apenas a temática da negritude, né? Então, era isso a minha fala. É só um ponto para a gente refletir, né, sobre esse ponto desse mercado editorial e esse silenciamento da população desses escritores negros que não escrevem sobre negritude. Obrigada, Fabiane. Eu acho bem importante isso que tu colocou, né? Eu vejo dois movimentos no mercado editorial. Eu vejo, sim, um mercado editorial independente que está atendendo uma demanda cada vez maior, né? Por estar inserindo escritoras mulheres, por estar inserindo escritoras negras, por estar inserindo narrativas LGBT. E eu também enxergo essa fetichização, sim. Especialmente, né? Eu sou escritora também, e eu consigo ver a diferença que existe quando eu participo de antologias ou coletâneas em que a negritude e a temática feminina não são, né, o principal motor da proposta, e quando porque, por exemplo, eu até trouxe, acredito que daqui quem está hoje aqui na roda, acho que só a Juba, que estava na oficina da Carol, né? Eu trouxe um relato sobre uma entrevista que eu fui convidada, né, para participar. Todos os autores foram convidados a dar uma entrevista numa antologia que eu participei. E essas entrevistas foram separadas em temáticas. Nós éramos 30 autores, acredito.
E aí ficou separado, assim, foram 7 homens que falaram sobre literatura na entrevista, de modo geral, 3 mulheres que falaram sobre ser mulher e literatura, e 2 autores negros, que era eu e mais uma outra pessoa, que fomos chamados para falar sobre negritude, né? Então, assim, eu acho que tem que começar por aí também, né? Porque não necessariamente por sermos negros ou por sermos mulheres, que nós vamos estar trabalhando somente com a negritude, né? Com a questão, né, do recorte social, do recorte de gênero, do recorte, enfim, de identificação. E isso é algo que eu enxergo bastante, né? Somos sempre questionados sobre isso. E aí foi uma experiência um tanto quanto divertida, assim. No início a gente sente um pouco de raiva, mas a minha resposta eu achei ela bem divertida, porque uma das perguntas, né, que eu também quero fazer para vocês é o que vocês acham que precisa melhorar no mercado editorial? Como que o mercado editorial pode melhorar nesse sentido? É uma pergunta super difícil de ser feita, né, de pensar em soluções que sejam práticas, porque sim, tem interesses econômicos, tem interesses, né, de público, né, a quem chegam esses livros, quem tem condições de comprar esses livros. Muito desse público receptor também é o que define, né, essas obras publicadas. Mas quando me perguntaram sobre como eu achava, né, que o mercado editorial poderia melhorar com relação à representatividade, eu respondi que o primeiro passo seria não convidar autores negros para falar sobre negritude, especialmente em entrevistas. Então, assim, por quê? Assim como eu citei o Jefferson, ele tem toda uma trajetória dentro da literatura, e se tu pesquisar no Google, hoje mesmo eu estava pesquisando, né, o nome dele, aparece uma porção de coisas relacionadas à questão racial primeiro, e aí lá depois vai aparecer questões mais gerais da literatura. Tinha até um texto que ele fez sobre escrever na quarentena. Então essas coisas aparecem depois, né? Apesar dele ter toda uma trajetória dentro da literatura, de publicação, de ser professor. Outras coisas aparecem antes, né? E, aliado a isso, eu tenho um artigo que eu escrevi no semestre passado, mobilizado pelo Black Lives Matter, pelas hashtags, né, e pela quantidade absurda de telas pretas que nós vimos no Instagram e no Facebook. E um dos dados que eu recolhi, que era do Google, era o interesse de pesquisa sobre racismo ao longo do tempo. Então, desde 2004, o racismo ele se torna um ponto alto de pesquisa em todos os anos em novembro. Né? E isso também é um reflexo de quando a sociedade, de certa forma, se importa em estar falando sobre negritude. Esse depoimento que alguém trouxe da Ana, de ser convidada, né, no mês da consciência negra, todo mundo, acredito que a maioria dos autores negros, eles reconhecem isso. Nós somos chamados, assim, é o mês do trabalho, é o mês onde eles precisam chamar alguém que não faz parte, normalmente, do grupo fechado de escritores, e daí eles convidam alguém de fora para falar. Mas em todos os outros momentos onde essas pessoas também poderiam estar falando, também poderiam estar, enfim, publicando narrativas de outros gêneros, falando sobre outras temáticas, esses convites, eles não existem, né? Ou eles são muito poucos. Então, eu pessoalmente acredito que começa por aí. E muitas das discussões que nós tivemos na oficina da Carolina Panta, que também é escritora, e ela fez uma oficina sobre autoria feminina, a gente estava conversando o quanto as mudanças, para elas acontecerem, elas têm que partir de uma desistência de privilégios. E é por isso que a mudança não é fácil. Porque para a mudança acontecer, escritores eles vão ter que entender, tá, mas espera aí, nós vamos fazer uma antologia e nós somos 10 autores, por que não tem nenhuma mulher? Não, eu vou abrir a minha vaga para uma mulher entrar. Quando que isso acontece na vida real? Né? Então, é bem complicado. Pois é, eu sempre penso, o ano passado, quando foi aqui em Porto Alegre a abertura da Festival Literária, que eram 4 mulheres negras abrindo um encontro de literatura, mas que não era para falar nem em racismo, nem em feminismo, nem em mulheres, que era literatura. E quanto foi
como foi rico esse encontro, esse espaço, né? E quando são, enfim, e eu, como dizia hoje de manhã na mesa da Lilian Rocha, que estava sendo mulher achada, eu sempre digo que, pelo menos eu não vou falar por toda a cultura branca, por todas as pessoas brancas, mas para mim, como branca, eu digo, como para nós também roubaram tudo isso, porque a gente também quer ver, quer ouvir, quer ler, entendeu? Sinto falta de mais leituras de pessoas negras, entendeu? De mais mulheres negras, de mais feminismo negro, enfim, acho que é muito importante todos estes debates, e a partir destes debates, acho que cada grãozinho e cada coisa vamos, enfim, assim como eu disse outro dia, assim como a gente está tendo mais sarau das minas, slam das minas, leia mulheres negras, estamos mobilizando um pouco. Acredito que aos pouquinhos a gente consiga mexer, né? Mas também criando uma consciência anticapitalista que a gente não precisa ser aceita, né, pelo mercado, né? Então, criando consciência onde a gente compra, em que lugar, a quem lê, enfim. Eu acho que isso que você falou, Mariam, sobre mesmo as pessoas brancas serem roubadas dessas oportunidades de leituras e de outras expressões culturais é muito real. Porque é algo prejudicial, não é a palavra, mas imagine aí que eu falei um sinônimo de prejudicial. É algo negativo para a construção de uma sociedade, a exclusão dessas manifestações culturais. E é algo negativo para todo mundo, só que para todo mundo de formas diferentes. Para todo mundo de perspectivas diferentes. Porque tem um grupo que sai muito mais prejudicado, e tem outro que é privado, mas que não sofre tanto por causa dessa privação. Que neste caso somos nós os brancos, né? Eu fico pensando com as falas de vocês, assim, especialmente o que a Miriam falou, assim, né, que também é roubado a oportunidade de estar lendo, né, livros de uma maior diversidade, literatura com uma maior diversidade. E aí eu sempre fico pensando em sororidade e o Ubuntu, né? Eu acredito que pensar numa descolonização do pensamento é entender que a sororidade ela não é suficiente, né? É preciso, porque a sororidade ela também ela advém de muitas vezes de uma perspectiva feminina que exclui as mulheres negras. Então eu vejo esse movimento ele tem que ser muito mais o que o Ubuntu nos traz, né? De uma mão ajuda a outra, de uma mulher ajuda a outra. E aí eu fico pensando assim, né, não sendo tão pessimista, porque eu também vejo movimentos tão importantes quanto o Mulherio das Letras está promovendo, como um espaço onde diferentes mulheres que falam de diferentes locais de fala possam estar, né, enfim, trazendo suas temáticas, né, para discussão e aprendendo também, né. A Bibi, que está aqui na reunião, a Bibiana, ela também estava com a gente, eu, a Bibiana, a Andresa e a Kali, nós demos uma oficina de ficção especulativa. Também enxergando o quanto a literatura de nicho, literatura de gênero, ela também sofre um apagamento, porque é marginal, né? E muitas das mulheres que estavam ali nessa nossa oficina, muitas assim não tinham muito conhecimento sobre literatura de gênero, assim, não muito conhecimento sobre talvez ficção científica ou horror, porque também essas narrativas sendo de nicho, elas também são apagadas, invisibilizadas, né? E elas também apresentam um tipo de literatura, especialmente a ficção científica, o terror também, como um lugar que não é da mulher, né? Como gêneros que têm como seus pais fundadores homens, né? E aí quando você olha para a história não é bem assim. E aí eu fico pensando sobre o mercado do livro. Eu participei de 2 processos editoriais que eu acho que eles são bem que eles ilustram, né, 2 movimentos diferentes. Eu estou participando, né, agora em processo de revisão da antologia Afro Horror, que vai ser pela editora Cartola, que é uma editora independente,
que tem publicado diversos editais pensando em diversidade, assim. Então, teve editais específicos para pessoas trans, teve edital específico para pessoas negras. Então, é uma editora independente de publicação gratuita que está tendo esse movimento de tentar trazer um pouco de diversidade, né? Então, e esses grupos que se formam, né? Essa antologia que nós fizemos, que é o Afro-Horror, são autores negros escrevendo histórias de horror, mas não somente histórias de horror sobre o racismo, né? Também sobre o racismo, mas não somente sobre isso. Eu escrevi 2 contos para essa antologia e um não trata sobre racismo, né? Porque falar sobre o Afro-Horror não é somente trazer narrativas sobre o medo, sobre a dor, sobre o horror de viver numa sociedade racista, mas também a autoria desses textos e podendo estar tratando o horror sem estar trabalhando essas temáticas, né? Que vai também estar aliado ao que foi falado anteriormente de nós não falamos só sobre negritude, né? Nos nossos textos. E o outro processo editorial que eu participei, que eu organizei a antologia, pela editora Diário Macabro, que é uma editora de horror, uma editora nacional de horror, e eu organizei a antologia Lovecraft Reimaginado, né, de aniversário dos 130 anos do Lovecraft, que está sempre envolvido em em muitas postagens e polêmicas sobre o seu racismo. E eu fui bastante questionada, né, como que eu ia ser organizadora de um projeto como esse, sendo Lovecraft uma pessoa reconhecidamente racista. E não uma, não 2, não 5 vezes eu respondi a mesma coisa. Eu acredito que a literatura ela tem o poder de subversão. Eu uso o meu local de fala e o meu ofício da escrita dentro desse texto que eu apresento do Lovecraft para, primeiro, trazer uma personagem que ele não traria de forma alguma, que é uma mulher, e é uma mulher negra, e é uma mulher imigrante na Inglaterra, justamente para subverter o horror que ele apresentava. Então, eu também não acho, quando eu vejo, assim, diariamente esses discursos de cancelamento, eles me assustam bastante. Me assustam bastante, porque há uma crença de que certos movimentos sociais, eles estão tentando cancelar autores, como se esse cancelamento fosse, de fato, algo tangível, e não é tangível. As pessoas se referem, às vezes, ao cancelamento como se esse movimento, essa patrulha do cancelamento fosse entrar na casa das pessoas e retirar os livros que elas possuem. Quando, na verdade, o que se está falando, quando se diz em apontar o racismo de obras, em subverter obras, estamos falando em, talvez, reescrever narrativas. E também entender que não somente esses autores existem. Existe toda uma tradição, mesmo no horror, com outros grandes autores. Por que só falar de Lovecraft? Né? Então, também apontar que existem outras vozes. Né? Então, eu acho assim, que são temas que se conectam. Né? O racismo na literatura e o que seria essa cultura do cancelamento. Ju, eu queria, já que tu lembrou do nosso curso de ficção especulativa, e eu não lembro qual foi a participante que falou agora do apagamento de autores negros que não escrevem sobre negritude, mas aí eu vim aqui primeiro para falar do nosso curso, que tu falou um termo no curso que foi o afrofuturismo, que tu falou que não é uma corrente nova, mas para mim é totalmente novo. Eu fiquei super interessada em descobrir mais sobre o afrofuturismo, né? Deve ser uma corrente da ficção científica e deve ser super interessante. Mas eu queria falar sobre autores negros que eu conheço e que não escrevem sobre negritude e que escrevem lindamente sobre os temas que eu acho que isso é importante, a gente respeitar a pessoa se ela quer escrever sobre o que ela quiser. Então, para mim, tu sempre foi a Juliane que escreve ficção científica, escreve ficção especulativa, tipo, a cor da tua pele nunca interessou, assim, nunca foi uma questão para mim. E para muita gente acredito que também não, né? E eu também queria citar o Bruno Ribeiro, que é um escritor, um jovem escritor muito talentoso, e ele produz demais, assim. E ele é negro,
E ele também, na obra dele, eu já li toda a obra dele, porque eu gosto muito da temática dele, ele vai mais ele vai para a nossa vibe aí como é que se diz, dos insólitos. E ele também, ele não gosta, não é que ele não goste, mas não é o que não é a vibe dele, ele não quer abordar a situação. É lógico que a gente vê uma crítica ou outra dentro do tema que ele aborda, das narrativas, mas não é o cerne central. E eu acho que está tudo certo, ele tem que ser livre para ele tratar do que ele quiser. Inclusive, ele acabou de ganhar agora o concurso da Todavia de não ficção. Ele escreveu uma história, ele estava abordando uma história de feminicídio lá no interior da Paraíba. E agora, vocês falando, eu me lembrei que, então, só para dar um exemplo de um autor, né, que é um autor que está super assim em voga agora e é super talentoso, e ele é negro, e ele não... E eu acho que ele não tem que ser criticado por isso, sabe? Eu acho que ele tem que ser... Acho que a pessoa tem que ser livre, enfim. E eu me lembrei que ele escreveu um último livro que ele escreveu, o penúltimo, tem um protagonista... tudo bem, é um assassino, enfim, mas esses assassinos cinematográficos que todo mundo acha o máximo, assim, sabe? Tipo, todo mundo admira, e é um cara, um negro alto, com cabelo rastafari, pintado de azul, então tem toda uma mitologia em cima daquele personagem que a gente imagina um homem muito bonito, assim, e muito elegante, que ele sempre descreve o cara como ternos bem cortados e tal. Então, eu queria só pontuar isso para dar 2 exemplos, né, de autores que estão fora desse assunto e que tem que ser livre mesmo para a gente escrever e todo mundo escrever o que te dá prazer. Bibi, obrigada pela menção. Isso que tu falou, eu fico pensando, né, o outro lado dessa moeda, né? Que tanto essa cobrança e essa fetichização que a Luísa trouxe também sobre pessoas negras ou mulheres, né, ter que estar trabalhando com essas temáticas, né, que as atravessam, que os atravessam, também acaba muitas vezes levando para um outro patamar, para uma outra resposta. Eu conheço muitas pessoas que elas fogem de trabalhar com aquilo que as recortam, porque elas não querem ser definidas apenas por isso, porque a gente sabe que o mercado ele vai nos classificar, ele vai nos categorizar, né? E aí todos aqueles aquilo que eu falei anteriormente sobre também só ser chamada para falar sobre negritude acaba acontecendo de uma forma muito maior, porque você já foi definido, né? E aí eu fico pensando quanto ainda muitas mulheres escrevem sob pseudônimo, porque elas não conseguem escrever com seus próprios nomes. Eu sou uma, né? Mas eu gosto do meu pseudônimo. Mas o teu pseudônimo é feminino, né? É mulher, né? Então é diferente. Muitas vezes, né? Nós sabemos na história, né? Aí bem pertinho. Eu mesmo tenho um dicionário aqui de mulheres que agora que visibilizaram através de um dicionário. Não existe um dicionário de homens, mas existe um dicionário de mulheres. Então aí a gente vê a questão, né? Dessa questão do pseudônimo, né? E eu estava aqui enquanto a Juliane falava, enquanto a Luísa falava, assim, aí eu fiquei pensando assim também, né? Não sei se vocês conhecem o George Frois. George Frois é um poeta também, um poeta negro também, e eu conheço pouco da obra dele, né? Eu até conheço o Sidney, que o Sidney é muito amigo dele. Então, eu não lembro, assim, também dele trabalhar muito essa questão, mas eu acho que independe, assim, por exemplo, a Lilian, a Fátima Farias, Fátima Regina Farias, que deve estar nos assistindo aqui,
a Ana dos Santos e outros poetas, assim, né, que trabalham a questão da negritude nos seus poemas, na sua literatura, mas também aqueles que não escrevem, aquelas que não escrevem, eu acho que é uma coisa assim bem livre, como disse a Bibi, né? É uma coisa bem livre, não é? Não vamos agora dizer que porque eles não escrevem, não. Eu acho que toda a literatura, eu acho que ela é engajada e a própria questão da negritude, né? Nós há pouco tempo que ficamos sabendo que o Machado de Assis, né? Era negro, né? Então se pintava, no caso assim, se branqueou ele para a questão, para vender a literatura. Então aí a gente vê como o racismo estrutural prejudicou e continua prejudicando. E é importante, então, tanto aqueles que escrevem sobre e aqueles que não escrevem. Então, não interessa, né? Interessa o escritor, a escritora ser visibilizada, independente de questão de gênero, de sua raça, sei lá, né? Que hoje até a Maria Alice trouxe, eu não lembro agora o nome de uma poeta, de uma escritora indígena também. Então, assim, eu acho que se colocar nesse lugar para reivindicar o seu lugar é importante, mas também ele está, embora não escreva sobre o tema, ele também está no seu lugar, né? Não interessa, ele está no seu lugar também, ele ou ela estão no seu lugar. É isso. Obrigada, Anneli. Eu fico pensando, assim, nessa pergunta que eu acredito que todas as pessoas que são escritoras se fazem, se não diariamente, talvez uma vez na vida, né? Por que escrevemos? Por que fazemos literatura? E aí essa urgência, assim, né? Pelo menos, eu sinto a literatura basicamente porque não posso fazer outra coisa que não isso, né? É o que eu quero fazer, é o que eu sinto, né? Que eu quero fazer. E aí, com relação a escrever sobre negritude, eu também preciso falar que também somos acometidos pela urgência de estar falando certas coisas, apesar de não querer, porque às vezes as coisas são tão óbvias e elas não são ditas que isso nos obriga a falar, né? Quando eu citei esse artigo que eu estava escrevendo, eu trabalho, né, dentro da academia, eu trabalho mais com audiovisual, com literatura e cinema, né? Não com recorte nem racial e nem de gênero. E eu me vi obrigada a escrever esse artigo porque eu vi artigos sendo escritos apenas tratando como algo positivo essa exposição da internet das pessoas colocando telas pretas, como se isso resolvesse o racismo, assim, né? Ou como se isso fosse suficiente para ser um escudo de eu não sou racista, quando existia também toda uma lógica das empresas tá colocando seus posicionamentos porque precisavam, porque o público estava pedindo, e aí uma das coisas mais assustadoras, assim, que eu enxerguei dentro desse processo de pesquisa desse artigo foi que essa movimentação de ficar colocando no feed as suas imagens acabou fazendo com que as informações, que o canal de informações lá nos Estados Unidos, que estava sob a hashtag, porque a hashtag ela surgiu para ter essa comunicação de como os protestos estavam acontecendo. Na medida que as pessoas começaram a postar essas telas pretas e usar a hashtag, isso sobrecarregou as linhas do tempo, e aí era muito difícil de tu conseguir ver as postagens, as publicações que eram sobre o movimento, que era esse canal de informação. Então eu precisava falar disso, entende? Então quando eu penso assim, né, tanto de quem não escreve e o porquê às vezes nos acomete a urgência de estar escrevendo sobre aquilo que nos recorta, é porque você vê o absurdo e você precisa falar algo. Você não consegue não falar.
Então, nesse artigo que eu escrevi, que eu nem tenho muita pretensão, assim, que ele seja publicado, porque ele é o artigo mais impessoal que eu já escrevi, porque eu não consegui escrever aquele artigo de forma impessoal, porque eram tantos absurdos que que a objetividade, ela não existiu naquele texto. E aí, uma das notas de rodapé que eu coloco nesse meu artigo, que eu acho que se relaciona bastante com escrever sobre ser mulher negra, escrever sobre ser negra, eu coloquei uma nota de rodapé assim, eu não queria estar escrevendo esse artigo. Esse artigo é um artigo escrito por uma pessoa que não queria de forma alguma estar escrevendo sobre esse tema, mas eu me vi obrigada por ver esses absurdos, por ninguém estar falando sobre isso, né? E aí você pensar que você tem uma academia que responde a um lugar branco, né? A um conhecimento da colonização, tu consegue entender por que isso acontece. E aí isso só reforça essa vontade, ou eu nem sei se é vontade, acho que tu se sente na obrigação de falar alguma coisa. Ju, posso falar um pouquinho? Pode, claro, vai, Gilba. Me identifiquei muito com a sua fala. A gente aqui, eu moro em Uberaba, embora eu seja do Rio, e aqui nós temos um coletivo de mulheres que foram vítimas de violência física no relacionamento, e eu e mais uma outra colega também escrevemos, e eu sinto muito isso que você está falando. Necessariamente aquilo que eu escrevo gira em torno da violência doméstica, acaba que é um campo que eu ainda preciso, né, explorar, tanto para exorcizar, né, a minha própria experiência enquanto sobrevivente dessa realidade, né, que ainda acomete tantas mulheres, e como é muito difícil para as mulheres que viveram violências muito, principalmente violências físicas muito graves, e por tanto tempo, a dificuldade que nós temos para poder ter esse lugar de fala também reconhecido. E eu vi isso de uma forma muito, muito forte quando a gente organizou o Projeto Vivas. Eu não lembro se vocês estão lembrados, que foi em 2018, eu, a Márcia e a Marília, e muito material extremamente bem escrito que foi enviado, e a gente fez a curadoria. Muito material tinham marcadores extremamente preconceituosos, tanto que eu conseguia identificar na leitura qual eram as mulheres que tinham passado por violência realmente, quais as escritoras que realmente tinham passado por violência e as que não tinham. Então, mesmo entre nós, mulheres do mulherio, há ainda um preconceito muito grande e que passa despercebido, né? Acho que quando você não tem uma consciência, não tem uma militância, não procura desconstruir, né, os preconceitos enraizados, é muito mais difícil perceber o quanto que a sua narrativa está permeada por culpabilização da mulher que está na situação de violência. É claro que a literatura também tem um papel de recorte da realidade, mas quando você faz um recorte, é diferente quando você faz um recorte da realidade, em que você apresenta um personagem preconceituoso e quando a narrativa, o próprio narrador, ou a própria construção do personagem é marcado por esses preconceitos. Então, não é fácil, eu acho que são lugares de fala que realmente só quem passou pelaquela experiência consegue identificar, né, esses vieses de preconceito, né? Nesse caso, um preconceito de gênero muito específico, né? Então, mas eu fico com esse dilema também, como você está falando, né? Eu quero falar sobre esse assunto, porque primeiro porque ele me toca, porque eu sei que eu consigo falar sobre ele com uma veracidade maior,
Mas será que eu também não estou me colocando no lugar de me excluir de outras narrativas, que eu também teria essa possibilidade? Será que eu não estou fetichizando a questão da violência? Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê uma narrativa, né, um homem, por exemplo, escrevendo sobre feminicídio, e você percebe que aquela narrativa é cheia de buracos, né? Ela não é uma narrativa perfeita, e que ela traz preconceitos. A gente sente uma angústia, né, uma necessidade de se posicionar e de falar sobre aquilo. Então, fica um conflito, né, interno. Eu, por enquanto, ainda estou navegando por esse caminho de continuar contando essas histórias das mulheres vítimas de feminicídio, vítimas de violência doméstica, né, e acho que morreram vítimas de feminicídio. O meu projeto editorial caminha para que eu continue contando essas histórias. Mas é o que você falou, acaba que eu só sou chamada para eventos sobre violência contra a mulher, né? Mas talvez até esgotar, né, esse tema, que ainda precisa ser muito abordado, eu vá precisar continuar. Obrigada, Juba. A Nath queria falar. Nath, pode falar. Então, eu estou no Afro junto com a Ju, e eu queria falar sobre como foi o processo para o financiamento coletivo para o livro acontecer, né? No Twitter, nas redes sociais, tiveram várias manifestações que deveria valorizar o artista negro, e junto com Vidas Negras Importam, tudo isso acontecendo. E aí, finalmente, quando a gente produziu algo, ninguém dava atenção. A gente teve que lutar muito para conseguir apoios, porque tanto pessoas negras quanto pessoas não negras simplesmente não davam atenção. O que valia era fazer o apontamento de precisamos valorizar, mas na hora da própria pessoa valorizar, ela mesma não chegava a fazer isso. A gente foi ignorado por muito, e foi um processo e difícil para conseguir chegar aos 100%, teve uma virada no final, porque as pessoas simplesmente não queriam saber. Porque o que para elas é aparentar, olha, eu não sou racista. Você desligou sem querer, Natália. Não, é isso mesmo. Ah, tá. A Nath o processo, ele foi assim o tempo inteiro. Foi bem lento, era isso que... A Nath, ela estava falando, né, sobre o processo da antologia Afro-Horror, né, que foi que eu comentei, que foi na editora Cartola, e todas essas antologias, que elas são gratuitas para os autores, elas são feitas através de financiamento coletivo. Então, nós passamos por um processo muito lento, né, para conseguir levantar esse valor, especialmente porque a gente ficou assim tentando fazer a divulgação e tentar ajuda para divulgação, e não foi algo muito fácil, né? E muitas vezes de mesmos espaços e mesmos expoentes da literatura e de outras áreas também, e defensores da causa, que não foram tão defensores da causa ou ativistas, né, ao ajudar, poxa, um projeto que está ali, né, tentando dar espaço e voz, né, para esses autores. A Natália, que está aqui hoje na sala, tem 17 anos. Ela é super nova e é uma autora incrível, que tem 17 anos, está escrevendo literatura de horror aí com a gente. E aí, você ter esse retorno que não é nada agradável, mas é esperado, né? A decepção, ela é sempre esperada, mas é um pouco doloroso, assim, porque na hora de colocar a hashtag, é por isso que indigna tanto, você vê a hashtag no Facebook e no Instagram inteiro, né? Mas aí para apoiar um projeto já é um pouco diferente. Tem um youtuber não, ele é um produtor de conteúdo negro e deficiente que eu conheci no Instagram, o Hawk, que eu conheci ele porque uma outra influencer que eu sigo deixou ele usar o Instagram dela por um dia, nessa mesma época das hashtags, por causa do Black Lives Matter. Tá bom, o cara é incrível,
e ele ganhou muitos seguidores por causa disso. E nenhuma proposta de trabalho. Absolutamente nenhuma proposta de trabalho. Ele estava tentando juntar dinheiro para poder comprar um iPhone novo, porque o dele estava estragando, aqueles lances de memória. Só que ele não conseguia trabalho, ele não conseguia bancar, porque apesar da visibilidade que ele conseguiu, ninguém contratava ele. E ele sabia que é por ele ser negro e deficiente. Mas eu fico feliz que nem tudo é só tristeza, porque depois teve uma história aí de um quase golpe que ele levou comprando o iPhone. E em resposta a esse golpe, o conteúdo que ele criou a partir desse golpe, ele conseguiu juntar, ele fez uma vaquinha e conseguiu mais de 10 mil reais nessa vaquinha para poder comprar o equipamento que ele precisa para fazer o trabalho de conteúdo dele. E isso tudo em 5 dias. Ele fez a vaquinha e no primeiro dia já tinha mais de 3 mil reais naquela vaquinha. E foi só aumentando e aumentando e aumentando. E eu acho que esse é um exemplo interessante de influencers que não falam necessariamente sobre a negritude ou a deficiência, que é o caso do Hawk, e que são reconhecidos pelo público que acompanha ele de forma mais direta. E o Hawk ficou extremamente feliz com a repercussão dessa vaquinha, porque foram mais de 10 mil reais em 5, 6 dias, com a ajuda de alguns amigos deles, que também são criadores de conteúdo, e é uma história interessante, que vale bastante a pena acompanhar. Eu vou colocar o Instagram dele aqui, porque ele é incrível no conteúdo que ele produz. Mas o reconhecimento é algo que ele não conseguiu ainda, que ele expõe isso todos os dias nos stories dele. Falando pro pessoal pagar o salário dele, porque ele tem uma dessas vaquinhas mensais, e pedindo emprego, porque ele não recebe trabalho para fazer, não importa o que ele faça na internet, não importa os mais de 10 mil seguidores que ele tem no Instagram. Olá, posso falar? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Maria Luísa. Oi, Netinha, eu não estou conseguindo falar de jeito, não ouvi de jeito nenhum. A gente está te ouvindo, Maria Luísa. Pois é. Agora eu estou te ouvindo, mas eu queria ouvir a Juliana falar. Vai ficar gravado. Posso falar, Juliana? Sim, sim. Só para deixar registrado, essa nossa roda ela está sendo transmitida no Facebook, então ela vai estar lá no Facebook. Pode falar. Eu não sei se a Luísa queria falar, eu não consegui entender muito bem. Beleza. Eu vejo essa época como um grande despertar. Eu entendo essa época que nós estamos passando como um grande despertar para o povo preto e do povo preto. E a arte entra nesse momento como para ganhar visibilidade, para descolonizar as mentes, para desestruturar esse nosso mundo tão racista. Então, eu não vejo assim como uma questão, apesar que tem um oportunismo, sim, né, do mercado capitalista, principalmente, né, mas que eu vejo como uma oportunidade desse mundo, principalmente nós, povo preto, nos conhecermos melhor, enquanto ancestralidade, para a gente ter acesso. Tem tanta coisa escrita por nós, povo preto, que nós não tínhamos conhecimento, ou que nós não tínhamos acesso. Ou tanta gente brilhante em diversas áreas, que nós, enquanto povo preto mesmo, a gente não tinha conhecimento. Então, eu vejo como um grande despertar, como um momento assim, de que, olha, a luta de tantas décadas não foi em vão. Agora está chegando para todos.
essa consciência. É assim que eu vejo esse momento. Obrigada. Obrigada, Yatamira, obrigada. Eu concordo bastante contigo, assim, né? Eu venho de uma família, né, em que a educação e o acesso à cultura não é uma coisa assim muito recente, né? Eu sou a primeira mestra da família. Minha avó basicamente sabia pouco ler, assim. Então, eu vivo hoje coisas que a minha avó não viveu e não viveria, né? Tendo acesso e oportunidades que não foram permitidos, né, para pessoas de gerações atrás. Então, sim, eu entendo e concordo contigo que, sim, ao despertar, com certeza. Eu fiquei anotando aqui o que as meninas falaram, né, especialmente deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome dela, que falou sobre falar sobre violência contra a mulher, né, e feminicídio. E aí eu me lembrei não sei se vocês conhecem a revista Literomancia, é uma revista de horror e também de publicação gratuita. Eles têm uma revista digital. E um dos artigos que foi publicado na última edição era sobre preocupações recorrentes que eles estavam tendo a partir dos contos recebidos, né? Então, eles colocaram nesse texto que eles queriam muito que mais mulheres enviassem textos, né? Porque a grande maioria que enviavam textos de horror eram homens, e eles queriam demonstrar uma preocupação com o uso de estupro como uma ferramenta narrativa que não fazia sentido dentro dos textos, né? Então, eles demonstraram uma preocupação, né? E que todos os textos que eles receberam que aconteceu isso eram textos escritos por homens, né? Então, foi, assim, um artigo para ressaltar o quanto a revista era contra isso e não iria aceitar esse tipo de texto. E aí eu fico pensando, né? O quanto a gente está trabalhando com pautas, né, com recortes sociais, recortes de gênero e raça, é recebido muitas vezes como o que se tem como politicamente correto, né? E aí eu fico pensando o quanto é importante e necessário que a gente diferencie crime de censura, né? Então, assim, é só mais um adendo, assim, para a nossa discussão. Meninas, a gente já está quase se encaminhando para o fim. A gente encerra às 4h30. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, o microfone está aberto. Eu acho assim acho que é bem importante, né, essa conversa que a gente teve aqui hoje, que acabou sendo atravessada por outras temáticas que não necessariamente o racismo e o mercado do livro, né? Porque as outras temáticas também atravessam, né? Isso. E eu vejo assim que do que a gente conversou tem coisas bem importantes, assim, como fica bem claro, né? Porque a gente vai fazer uns resumos sobre o que proporcionou essas conversas, né? Para também futuramente tá solicitando, né, mudanças a nível parlamentar, enfim. E eu fiquei pensando o quanto foi dito, né, bastante sobre essas editoras independentes, né, e como elas têm ajudado, né, nesse nosso despertar da literatura. E aí eu acho que a gente pode fazer a lista de e-mails depois, né, para as pessoas que participaram dessa roda. Eu me comprometo, assim, da gente estar colocando ali esses lugares onde podemos publicar, especialmente os que têm publicação gratuita, né. Então, assim, eu acho que é interessante a gente fazer também esse circuito de troca de conhecimento, de oportunidades, porque nem sempre essas oportunidades elas chegam para as pessoas que deveriam, né, tá usufruindo dessas oportunidades. O mercado, com relação à informação, ele é bastante fechado, assim. Então, eu acho, assim, que também a Marian também pode falar um pouco da divulgação dela do Sarau. Eu acho que tem vários movimentos aí que a gente pode pegar essa lista de e-mails
e tá, né, espalhando todos esses canais de acesso de cultura, enfim. E aí, se alguém mais quiser fazer uma fala final, pode falar. Já que tu mencionou o Sarau das Minas acontece todos os sábados, às 19 horas, e é super aberto. Agora, na época da pandemia, estamos todos os sábados, é temático. O próximo sábado vai ser sobre a raiva. Então, todas convidadas para falar de quantas raivas a gente tem. Mas, sobretudo, acho que é bom reforçar o hoje, né? Hoje, às 19 horas, que é o nosso fechamento, a Roda das Rodas vai estar a Nelly, e depois vamos ter o Sarau da Revolta, né? Então, acho que... E uma coisa que eu queria dizer, eu estive no primeiro Mulherio das Letras, que foi em João Pessoa há 3 anos, e lá tinha dado uns desconfortos, uns incômodos, umas brigas bem grandes entre as mulheres negras e as mulheres brancas. As mulheres negras não tinham se sentido, não sei quanto você sabe, mas não tinham se sentido parte, contempladas do mulherio, enfim. E eu acho que neste encontro, pelo menos, mesmo que virtual, não deixa de ser nacional, acho que a gente conseguiu trabalhar todas juntas, né? Então, eu, pelo menos, como parte do coletivo, do Mulherio das Letras, que a gente se preocupou bastante, não em dar voz, mas em trabalharmos juntas, em dialogar, em estarmos juntas, né? Porque a gente não é ninguém para estar dando voz. O fato de a gente dar voz seria mais do que reforçar o racismo, né? E o lugar de poder, de eu sou boa, vou te dar voz, agora fecho o micro, né? Eu não dou mais voz, então eu acho um horror essa frase. Mas se trabalhar juntos, se dialogar, enfim. Então, pelo menos para falar isso... como Marian e como minha parte ativista dentro do Mulherio das Letras, que eu acho que foi uma boa troca, pelo menos. Eu acho, hoje de manhã a gente teve uma mesa super linda com a mulheracheando a Lilian Rocha, enfim, acho que foi bastante... É isso. Foi importante o que a Marion falou, porque eu também estive no primeiro Mulherio das Letras e realmente deu um problema lá. E como é importante assim mesmo, né? Nós interagirmos, né? Sem essa preocupação de que aquela é negra, aquele é branco, aquela é indígena, aquela é isso, aquela aquilo. Sabe? Eu acho que é assim, eu acho que o coletivo Mulherio das Letras é isso mesmo. A Juliane falou sobre a questão da sororidade. Sim, eu também penso que a sororidade ela deve se estender, mas já é um início, né? Tudo tem que ter um primeiro passo, né? Então já existe um início para essa questão da sororidade e eu vejo isso. Então eu sempre digo assim, ó, em alguns lugares eu falo assim, né? Como essa coisa de ser branca, assim, às vezes me intimida um pouco, assim. Então às vezes eu não me sinto à vontade porque a gente tem vergonha muitas vezes. Eu tenho muito vergonha, né, do que quando acontece essas coisas, a gente tem vergonha de ser branca, de ter a tez branca, mas isso nós vamos aprendendo, né, porque como uma das frases bem fortes, né, do Mulherio, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, eu estou aprendendo assim com todas nós, né, brancas, negras, indígenas. Assisto muito, eu não sei se vocês assistem, eu tenho um canal aqui, o 247, que tem o Giro das 11, e sempre traz, sabe, toda a questão de gênero, toda negras, brancas, vários tons de coloridade de religiões. Então, a gente aprende muito. Então, nós estamos também aprendendo a usar, né? Eu não sei essa coisa assim meio de voz de fala, mas a gente está aprendendo a se localizar nesse espaço, né? Nesse onde nós todas e todos nos interagimos.
Mas, enfim, eu quero mostrar aqui a minha preocupação, assim, que de vez em quando eu fico, assim, um pouco tímida, porque, de repente, a minha fala não chega ao alcance do que eu gostaria de falar, né, e falar sobre essa questão de racismo, né. Mas gostei muito, Juliane, da tua fala, gostei muito de todas nós, eu acho que todas nós, né, nós enriquecemos, e aí falar assim também para quem não está ainda no coletivo Mulherio das Letras, porque da importância, porque é justamente aqui que nós temos nós nos escutamos, porque eu costumo dizer que ouvir, tu ouve o barulho do passarinho, tu ouve alguma coisa, mas escutar é diferente. Então, eu acho que o Mulherio das Letras é isso, é nos escutarmos. Eu acho que é isso que é a importância da nossa literatura também, de nos lermos. A Juba estava falando ali, Juba, né? Estava falando sobre que ela escreve sobre a questão da violência doméstica. Eu também procuro falar isso, porque eu acho que é importante. Então, nós vamos escrever aquilo que nós julgarmos importantes e nos escutarmos para que nós possamos aprender juntas. Graças. Obrigada, Nelly. Então, pessoal, a gente, né, vamos fechar agora a roda. Queria muito agradecer pela presença de todas vocês e recomendar que vocês sigam, né, o Mulherio, que vocês participem do grupo. Como a Nelly falou, é um espaço de escuta. Acho que a gente pode sim ter essas trocas, né, e fazer dessa rede, né, uma força coletiva. Então é isso, gratidão por todos os conhecimentos compartilhados hoje, por todos os depoimentos, e muito obrigada também por ter recebido esse espaço de escuta e de conversa. Obrigada, pessoal. Posso falar, Juliana? Pode, claro. Queria agradecer, viu? Todas as falas foram bem pertinentes e necessárias. E aproveitando o gancho da Nelly, que convida todas a curtir o Mulherio das Letras Vila Mamed, que é de Natal, Rio Grande do Norte. Tá bom? Gratidão. E apareçam hoje às 19 horas, no fechamento. Roda das Rodas, Sarau da Revolta. Beijos.